Se durante esse tempo todo, falando das correntes natista, empirista, criticista, da ideia de verdade da razão, da ideia de verdade dos sentidos, da ideia de verdade da relação entre razão e sentidos, Descartes, Hume e Kant, respectivamente. E se cada um utiliza o método, que é dedução, indução, ou da relação desses métodos na construção do conhecimento científico, nós precisamos entender esses modos de operação. Né? Como que opera a dedução? Como que opera a indução? Em alguma medida, isso já foi dito anteriormente. Qual é a minha preocupação aqui? Minha preocupação aqui é juntar essas informações, juntar esses dados e trazer alguns esclarecimentos da diferença desses modos de operação. Não somente pelo uso da faculdade, porque um utiliza a razão, o outro utiliza os sentidos, como também do resultado desses métodos. Um é universal e o outro é da maioria. E se a gente for voltar um pouquinho, você vai ver que, de novo, ó, o método dedutivo aqui, a gente vai referir-se à razão. E o método dedutivo aqui, a gente vai se referir aos sentidos. Só voltar, tá aqui, ó. Tá, o método dedutivo, razão, objeto pensado. Método indutivo, tá aqui. Sentidos, objeto sentido. Pois bem, presta atenção aqui, né? Razão, pensar, sentido, sentir, enfim. Vou fazer um contraponto aqui. Tá, método dedutivo. Galera, para quem não sabe, o método dedutivo e indutivo, ele está ligado a uma coisinha que nós chamamos de tipos de raciocínio. Existem diferentes tipos de raciocínio, só que no mundo moderno eles estão em formação aqui nesse período. Além do raciocínio dedutivo e indutivo, existem outros, mas a gente vai se ater a esses dois aqui. Mas existe o método abdutivo, o método hipotético dedutivo, o método dialético, dentro da modernidade. Tá. Esses métodos, esses tipos de raciocínio, eles são chamados também de métodos de abordagem. E eles são diferentes do método, dos tais métodos de procedimento. Os métodos de abordagem, eles se caracterizam por uma abordagem mais ampla e um nível de abstração mais elevado. Isso vale tanto para fenômenos naturais quanto para fenômenos sociais, diferente dos métodos de procedimentos, que são etapas mais concretas, mais precisas de uma investigação. Esses métodos de procedimentos eles estão limitados a um domínio específico, a uma área específica, a um procedimento específico. Então nós estamos falando aqui de uma coisa mais genérica que pode ser encontrada em diferentes áreas do conhecimento. Então se liga, ó. Método dedutivo faz uso da razão, refere-se à capacidade de pensar, produz conhecimento universal necessário, e esse conhecimento universal necessário ele recebe essas denominações inato, puro e a priori. Já mencionei isso acima, vou repetir de novo. Aqui é usado como sinônimo, mas eles possuem diferenças singelas. E você vai ver eu repetir isso lá na aula do David Hume. Inato é o que nasce com o homem, puro é o que independe da experiência, e a priori é anterior à experiência. Perceba que esses 4 primeiros itens aqui da dedução vai se repetir lá na indução de modo muito parecido. O que vai mudar vai ser a faculdade. Então, método indutivo faz uso dos sentidos, refere-se à capacidade de sentir. O conhecimento ele é mais geral, ou seja, válido para a maioria, e naturalmente ele é possível, porque ele trabalha com probabilidade. E o saber verdadeiro, ele é tomado como verdadeiro, dado esse pequeno problema da exceção. Ele é empírico, experiência ou a posteriori. Tá aí. E eu volto novamente a chamar a atenção aqui, ó, detalhe, não por acaso está aqui já. Detalhe, de novo eu faço a observação. Para ser tomado como verdadeiro, conhecimento empírico, o saber deve pertencer à maioria dos casos. Lembrando que o empirismo de Hume, em regra, não há ideias inatas. Salva a tonalidade de cores. Isso aqui é proposital. Em David Hume não existem ideias inatas.
Toda e qualquer ideia é uma cópia das impressões. Mas o próprio David Hume admite a possibilidade de existência de uma ideia inata, que é a tonalidade de cores. Veja, você não precisa, vou projetar aqui, ó, você não precisa ver todos os amarelos para saber que é amarelo, todos os verdes para saber que é verde, todos os laranjas para saber que é laranja, todos os azuis para saber que é azul. Então essa é uma exceção. Então, quando você for fazer um concurso, uma prova, que fala assim, para David Hume todas as ideias são inatas, você vai considerar que sim. Tem exceção? Tem. Essa exceção ela vai ter que ser mencionada, porque é uma coisa apenas dentro de toda a teoria do David Hume. O que se encaixa muito bem dentro da teoria dele. Até mesmo porque ele trabalha com a ideia de mais geral, né, o que vale para a maioria. Beleza? Se você for parar para observar, até agora tudo que nós fizemos aqui não teve nada de novidade, mas foi importante para juntar a teoria. Mas olha que bacana que vai surgir aqui, ó. A relação aqui, ó, é de causa e efeito. Depois a gente trabalha isso, calma. E a relação aqui, ó, é de efeito e causa. Perceba que em ambos os casos eu tenho uma nota de rodapé. A nota de rodapé aqui é 2. Então tá aqui, tá 2. Vamos ler. Se liga. Relação de causa e efeito é uma relação de implicação teórica. Olha que curioso. A relação causa e efeito é uma relação de implicação teórica. Eu estou falando sobre o ato de pensar. E o ato de pensar, em decorrência do meu próprio aprendizado, me permite perceber os desdobramentos que tal coisa pode ter. Então, se é uma implicação teórica, significa dizer que eu penso e eu tenho aquilo como uma previsão. Exemplo, ferida e dor. Então, ferida causa dor. Então, dor é efeito da ferida. Beleza? Tá vendo que essas coisas estão andando junto? Pois é. Se eu sei que ferida causa dor, significa dizer que antes de fazer qualquer coisa que eu sei que eu posso machucar, uma implicação teórica, eu sei que se eu me machucar, aquilo vai me causar dor. Então eu tenho uma relação de implicação em que ferida causa dor e eu tenho por pensamento a previsão de que aquilo pode acontecer. Olha que coisa curiosa. Relação de causa e efeito é uma relação que se dá dentro do plano do pensamento, em que eu faço previsões que se tal coisa acontecer, pode haver ali uma causalidade e levar a tal coisa. Então eu não vou brincar disso, porque isso aí é perigoso e eu posso me machucar e sentir dor. É diferente da relação de efeito e causa. Então tá lá, efeito e causa. A relação efeito e causa opera não na condição do pensamento, mas na condição de conhecer algo empiricamente somente após a experiência. Ou seja, eu só sei o que é dor após a ferida. Imagina que você não sente dor, mas o seu intelecto, a sua capacidade de pensar, te permite, se alguém te dizer assim, ó, Juliana, eu sei que você nunca sentiu dor, mas ferida causa dor, mesmo que você não sinta. Perceba que essa relação de causa e efeito, ela se dá dentro de um plano de pensamento e é um plano conceitual, que me permite fazer previsões. Agora, o plano de efeito e causa é diferente. Considerando que você é uma pessoa normal, que você sinta dor, você só vai saber o que é dor se você se machucar. Então a ferida causa dor. Então dor é efeito da ferida. Causa e efeito é pensamento e previsibilidade. Efeito e causa é o sentir como um ato de conhecer. Logo, nós sabemos o que é dor por causa da ferida. O conhecimento dos sentidos está no efeito. Eu preciso sentir a dor para saber o que é dor. E aqui eu dei como referência a ferida. Beleza? Aqui é uma relação de causalidade, por exemplo, que apesar de estar aqui no método dedutivo, em David Hume, a causalidade ela reaparece quando a gente vai falar da noção de ato. Então aqui tem o ato de pensar para prever, eu não preciso sentir. E aqui o ato de sentir para conhecer, ou seja, não basta pensar.
O tipo de conhecimento produzido aqui, ó, eu tenho dois tipos, a conceitual e a conjectural. Qual que é a diferença de uma hipótese conceitual? Que ela está provada, e a conjectural, ela não foi refutada, ela se mantém. Então existem conhecimentos, e eu não vou entrar em detalhes em filosofia da ciência aqui, tá? Com o Círculo de Viena, Thomas Kuhn, Paul Feyerabend, Karl Popper, nada disso. Então a hipótese conceitual, eu tenho um conceito e ele está corroborado, comprovado. E a hipótese conjectural, se eu conjecturo, eu suponho, caso não seja possível provar, esse conhecimento, por dedução, ele se mantém desde que não seja refutado. Já a hipótese aqui, parceiro, ela é experimental, ela é observacional. Então, ou você faz experimentos ou você observa a repetição dos fatos. Eu posso fazer experimentos de vacina, por exemplo, ou eu posso observar um fenômeno natural. E assim eu produzo um tipo de conhecimento. No primeiro caso aqui, universal necessário, e no segundo caso, particular da maioria, mais geral e possível. E aí eu vou trazer um exemplo prático daqui da física e lá um exemplo da biologia. Física. Conhecimento físico, ele se dá pela capacidade de pensar. Então, Newton propôs aqui a teoria do princípio fundamental da dinâmica, que é a segunda lei de Newton. Newton percebeu que existe um elemento A, chamado de aceleração, um elemento M, chamado de massa, e um elemento F, chamado de força. Todas essas coisas aqui são simples. Juliano, eu percebi que existe um negócio que está escrito aí, ó, vai do simples para o composto. O que é isso? Simples em filosofia é 1, composto é mais de 1. Se simples é 1, composto é 2 ou mais. Então, você concorda comigo que o composto é uma soma de coisas simples? Perceba que a aceleração é 1, simples. Massa é 1, simples. Força é 1, simples. Pela capacidade de pensar do físico, pela capacidade de pensar, porque depois que vem o experimento, pela capacidade de pensar, ele chega à conclusão de que força é igual ao produto da massa vezes aceleração. Ou seja, do simples, ele elabora uma teoria. Então, o método dedutivo vai do simples para o composto. Ou seja, recompõe as coisas para compreender a realidade. Recompõe as coisas para conhecer a realidade e construir teorias. Como que ele faz isso? De modo metafísico. E aí o experimento vem para corroborar, mas está mantido. Então, se não corrobora, fica conjectura. Se corrobora, vira conceitual. E aí, aqui é um breve resumo disso que eu acabei de explicar. A aceleração, um elemento natural. Mais massa, um elemento natural. Mais força, um elemento natural. Se relacionam, segundo a interpretação da razão, porque você não vê isso, né? Você não vê, você tem que pensar da seguinte forma. Força restante é igual a massa vezes aceleração. Seja bem-vindo, então, ao conceito que você conhece como pensamento cartesiano. Que é essa ideia de organizar tudo com base na razão, para se chegar a um conhecimento que é verdadeiro. O método indutivo, ele está mais ligado ao biólogo. E ele vai do composto para o simples, é o contrário. Ele pega algo que está junto e separa para entender essas partes, ou seja, ele decompõe as coisas. Os dados da experiência para compreender a realidade, para conhecer a realidade. E a partir dessa composição, ele constrói as suas teorias. Então, se esse aqui, para construir teoria, vai do simples para o composto, ou seja, ele junta esse aqui para construir teorias, ele vai do composto para o simples. Ele divide. Aqui, o modo aqui é metafísico, pensado. E aqui é empírico, sentido. E aí eu trago como, por exemplo, a teoria celular. Se o professor de biologia ele chega dentro de sala de aula, ele não explica a teoria celular falando da célula como um todo. Ele explica cada um dos elementos da teoria celular. Só que isso já está pronto. E aí o que se passa? Para um biólogo chegar às conclusões que hoje você estuda, ele fez o quê? Ele fez isso que eu vou te explicar. Imagina células quaisquer, célula A, célula B, célula C, com repetidos fenômenos.
Fenômeno A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, das mitocôndrias nessas células. Então ele pegou uma célula, observou, pegou outra, 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 observou. Não cansa não. Pegou outra, observou, pegou outra, observou excessivamente. E nessas observações ele consegue perceber um padrão. Então, ó, da observação de repetições equivalentes, cientistas e filósofos concluem algo mais geral, porque vai haver exceção. Vai ter algum probleminha ali, às vezes, uma mitocôndria que não está saudável, é uma célula que não está saudável, que não vai cumprir aquela função. Mas, no geral, essa repetição vai permitir a formulação de uma teoria geral, que vale para maioria dos casos. Perceba que ambas as ciências, tanto a de utilização de método dedutivo quanto a utilização de método indutivo, buscam elaborar teorias universais, ou que valem para a maioria. Perceba que aqui eu estou falando de investigação científica, eu estou falando da ciência na criação de conhecimento, na busca pelo conhecimento. Uma vez a teoria pronta, aí o cenário muda. Porque uma coisa é descobrir, outra coisa é aplicar. E a aplicação pressupõe que já está pronto. Então toda aplicação é sempre do universal, do mais geral para o singular. Por isso que eu utilizo a fórmula de física para diferentes exercícios. Por isso que eu utilizo as regras da biologia para diferentes seres humanos. Nós somos aparentemente diferentes, mas existe ali um padrão biológico. Por fim, para encerrar, tá aqui, parte de reflexões metafísicas para elaboração de teorias universais. O método ele é sintético. Lembrou alguma coisa? De juntar aí? E parte de repetição de fenômenos singulares ou particulares, as partes, para elaboração de teorias mais gerais ou válidas para a maioria, método analítico. Que refere-se a cada um deles, né? Até em Descartes a questão da análise dentro do método cartesiano, né? Que é a divisão em partes possíveis e necessárias. Por fim, para encerrar, tá aí tanto o método dedutivo de Descartes quanto o método dedutivo de Hill, parte de princípios universais ou tomados como universais, como no caso da empiria, para explicar fatos singulares e particulares. Então, são a teoria, depois de investigada, depois de comprovada, ela adquire status, então, de universal ou mais geral, e ela serve para explicar esses fatos ou fenômenos singulares e particulares. A diferença é que o método dedutivo não admite exceção e opera no campo do pensar especulativo, enquanto que o método indutivo ele admite exceção e opera no campo do sentir, que é o experimento. Ô, Juliana, em alguns momentos você abordou Kant, né? Mas ele ficou... Foi uma abordagem pequena, sim, porque o Kant vai vir numa compreensão posterior, aonde ele vai propor uma teoria desse modo de operação, dessa dedução e dessa indução, até mesmo porque ele é matemático e físico. E vai fazer isso de um modo um pouquinho diferente. Mas, enfim, está mencionado aqui. Immanuel Kant altera em parte a concepção sobre os modos de operação de ambos, né, Descartes e Hill, de ambos os métodos dedutivo e indutivo. Em sua teoria do conhecimento, o que está em jogo é o sujeito que pensa e sente. Galera, é isso aí. Essa é a introdução à teoria do conhecimento moderno. É chão, hein? É muito chão. Espero que em alguma medida isso tenha dado a você o devido esclarecimento quando você for estudar esses teóricos. Beleza? No mais, meu camarada, um abraço.